fechar o assunto que temos tratado sobre discipulado, então vamos falar um pouco sobre maduros na fé, sobre perdoar, sobre perdão, sobre restaurar. Eu quero tratar de forma rápida com vocês dessa temática. Gálatas, lá no Novo Testamento, Gálatas 5, 6, versículos 1 e 2, apenas. Gálatas 6, 1 e 2 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros. Façamos bem a todos. Façamos bem a todos. É a temática da noite. Olha, eu estou certo de que nessa vida é fato que nós passamos por muitos problemas. Problemas esses que realmente, às vezes, saem do nosso controle e no primeiro momento achamos até mesmo que não tem um porquê daquilo ali ou um para quê aquilo ali. São coisas que acontecem. Na expectativa ou não, simplesmente acontecem. Mas passado o problema, aqueles que conseguem se manter firmes, percebem que depois que o problema passa, a vida não terminou por causa daquele problema, e que um grande ensinamento foi tirado por causa daquele problema. E para aqueles que entendem que precisam cada vez mais amadurecer em Jesus, percebem que depois de superarem esses problemas, o que ficou foram inúmeros ensinamentos e que nos levam de fato a nos tornarmos pessoas melhores. Alguns acabam guardando esses ensinamentos para si, que em particular eu acho que não deve ser feito dessa forma. Porque uma vez que nós passamos por um grande vendaval, uma grande espiral problemática, precisamos ajudar outros com aquilo, a experiência que nós acabamos adquirindo no meio daquilo. É claro que você não vai ser nenhuma pessoa que chega lá e fica importunando as pessoas, não é isso. Mas uma vez que outras pessoas se aproximam de você e você percebe que há alguma coisa que você possa passar para essa pessoa, imediatamente você não se dá por rogado e você vai lá e, olha, não me comparando a você ou não comparando o problema que você está vivendo, é sempre bom termos isso em mente, que cada um vive um problema, cada um sabe da sua dor. Eu sei das minhas dores, mas eu posso imaginar o tamanho da sua dor. Então, com humildade, nós nos aproximamos da pessoa, não querendo comparar o que eu passei com o que você está passando, todavia, quanto ao que passei, eu aprendi isso, isso e isso. Não quero te dar norte, porque no final a decisão é sua. E olha que coisa maravilhosa que fica saltando, e vale a pena a gente segurar assim e falar, não, vem para cá. Por mais que amemos pessoas, nós não podemos tomar decisões por elas. Faz parte do amadurecimento o ser humano aprender a tomar as devidas decisões. É bem verdade que como uma criança, às vezes achamos que podemos dar um passo maior do que a nossa perna, a gente cai e se lasca todo, fica todo arrebentado. Mas no final a gente levanta e volta a correr.
Até que nós aprendemos a cuidar bem, a olhar bem para onde nós estamos pisando. Não é isso? A Bíblia em Provérbios diz que, olha, o justo, o prudente, ele olha bem aonde está pisando. Então, pegando esse ponto que ficou, cada um toma uma decisão. É igual quando procuram alguém mais experiente e fala: me fala o que você faria no meu lugar. Não faça isso. Fala assim: olha, por mais que eu queira te ajudar, a decisão no final é sua. Não, então fala um pouco sobre ponto positivo e negativo. Ao meu ver, ponto positivo e negativo é isso. Mas repito, no final, a decisão é sua. Mas, quando nós amadurecemos, aquilo que nós aprendemos com as lutas que passamos, com os problemas que passamos, nos dão uma credencial para, quem sabe, poder ajudar pessoas. E é evidentemente que nós inspiramos sempre: ajude. Assim como também, quando caímos, nos machucamos, e pela restauração que recebemos, é muito bom que também ajudemos outras pessoas a serem restauradas. O texto diz: irmãos, se alguém for surpreendido por algum pecado, olha como Paulo chega a ser poético nesse ponto. Ele poderia falar: irmãos, como alguns caem aí, irmãos, como alguns tropeçam, irmãos, como alguns vacilam. Ele vai de forma poética: irmãos, caso alguém seja surpreendido em algum pecado, aqui tem coisas maravilhosas que podem ser, olha só, retiradas. Primeiro, o cristão pode até pecar. O pode significa dizer que ele vai pecar? Não. Ele pode até pecar, mas ele não permanece na prática do pecado. Olha que lindo. Por isso que Paulo é poético, dizendo: se caso alguém surpreendentemente for pego e cair em pecado, caso alguém surpreendentemente, o que Paulo está dizendo é: pode até acontecer, mas já não é mais a natureza de um cristão viver uma vida em pecado. Por que isso? Olha que coisa maravilhosa. Por quê? O pecado é uma barreira entre Deus e o ser humano. A Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas os seus pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. O pecado, ele não nos aproxima de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos deixa longe de Deus. E como gosto de dizer, pecado não é ruim. Que isso, pastor? Não, é bom. Se não fosse bom, não tinha um bocado de gente se lambuzando. É ou não é? É bom. Mas ele é bom para quê? Ele é bom para a nossa carne. Mas quando nós temos o Espírito do Senhor, nós passamos a entender que nem tudo que me é lícito me convém. E a gente passa a não andar segundo os nossos desejos carnais, mas nós passamos a andar segundo a vontade de Deus. E aí abre um outro leque. Então, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas me dá uma lista de pecado. Impossível, não existe lista de pecado. A Bíblia cita até alguns na escala sobre aquilo que é explícito, que se opõe à santidade do Senhor. Mas para alguns, o pecado diante de Deus pode ser uma coisa e para outro não. Então, como
nós sabemos se é o pecado? Aí que é o ponto. Porque todos aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito do Senhor neles. E o Espírito do Senhor, falei aqui semana passada sobre a importância de termos experiências com Deus. É o Espírito do Senhor que nos ajuda a tomarmos as decisões certas. É isso? É. Mas é possível mesmo tendo o Espírito do Senhor, sermos surpreendidos em algum pecado? É possível. É possível. Tem alguns irmãos que vão ser surpreendidos de pecados, vão se arrepender e vão seguir e vão ser restaurados. Eles já estão ali maduros, mas tem outros que, quando forem surpreendidos pelo pecado, vão cair em um caminho de destruição. É esses daqui que Paulo está incluindo. Porque, como diz a palavra, e aí eu aplico nesse contexto, apesar que fala de outra forma, mas eu aplico nesse contexto que é um abismo busca outro abismo. Se alguém for surpreendido e parece que aquilo acabou se tornando um poço de pinche para ele, quanto mais ele se movimenta, mais preso ele fica. Aí vem o texto bíblico que diz: vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais. Porque ele não falou vocês que são filhos de Deus, ou vocês que são humanos, vocês que são gente. Não, ele falou vocês que são espirituais. Porque tem coisas que fogem do natural, tem coisas que entram no campo do sobrenatural. E só espirituais conseguem discernir coisas espirituais. Aí Paulo fala: olha, vocês que são espirituais, vocês que têm uma vida com Deus, restaure esses que estão nessa vida. Mas olha que maravilhoso, restaure com mansidão. E aqui a gente vai desenrolando bem essa mensagem. Olha que ele fala: vocês que são espirituais, restaure esses que foram surpreendidos no pecado, mas façam isso com repitam comigo, vai ficar bonito, né? Façam isso com mansidão. Façam isso com mansidão. Não, eu tenho que restaurar, eu tenho que falar, porque eu só falo a verdade mesmo, sabe, né? Comigo aqui é só verdade. Tem gente que eu olho às vezes e falo assim: meu Deus, devem estar do lado de Deus, porque olha como são perfeitos. Aleluia. Tem coisas que você ouve e fala: oh, que perfeição de beleza. Olha que discurso maravilhoso. Olha como é grandioso. Olha como não faz mal para ninguém, os outros só faz mal para eles. Nunca faz mal para ninguém, só os outros que fazem mal para eles. Oh, que coisa. Oh, que coisa. Aí vem Paulo e fala assim: vocês que vou tirar óculos aqui porque eu estou vendo tanta fumaça. Eu acho que o meu óculos eu estou até Senhor, será que eu estou vendo mesmo esse negócio todo? Então, alguma forma eu sujei o óculos. E aí, o que Paulo diz? Aí se eu fico sem óculos eu fico meio perdido. Deixa eu botar o óculos sujo mesmo de novo. Dá uma sensação assim nas vistas. Então deixa eu botar o óculos sujo mesmo. Olha, o que Paulo está dizendo é: vocês que são espirituais, ou seja, vocês que não ficam se engrandecendo. Vocês que têm consciências que só são santificados por causa de Jesus Cristo. Vocês que compreenderam que vocês não mereciam ser salvos,
mas foram salvos pela misericórdia do Senhor. Vocês que conseguem olhar no espelho e perceber, graças a Deus tem Jesus na minha vida, porque se eu não tivesse, desculpa o termo, estaria lascado agora. Vocês que andam com Deus, que apesar da vontade de não ler a Bíblia, apesar da vontade de não orar, apesar da vontade de não ir para a igreja no frio, vocês que vão caminhando, vocês que são espirituais, que não usam o dedo para apontar, mas estende as mãos para ajudar. Vocês que são espirituais, que não usam as palavras para levar qualquer tipo de depreciação do outro, mas leva diante do Senhor aquilo que está incomodando o seu coração. Vocês que são espirituais. Vão lá e ajude aqueles que estão em situações complicadas. Restaure esses. E o termo bíblico é restaurar. Restaurar nos conota para aquilo que um dia foi inteiro e por acaso entrou num processo de destruição, nesse caso de autodestruição, que já não está mais com a lataria esticadinha. É pegar um automóvel 0 quilômetro e do nada alguém bater e falar, e agora? Vocês que são bons funileiros, é isso? Lanterneiros. Estique a lateral de novo, estique esse carro de novo. Vocês que são espirituais, pegue o que está amassado e restaure. Vê bem, não é fácil. Restaurar não é fácil. Restaurar demanda tempo. Por isso que Paulo chega a dizer, com mansidão, porque tudo aquilo que nos tira muito tempo e nos faz nos dedicar muito, às vezes nos tira do sério. Olha o discipulado aqui de novo. Poxa, eu falo, só faz errado. Eu aviso e faz de novo. Eu faço e faz de novo. E faz de novo. E faz de novo. Um dia eu aprendi. Diegão, por mais que você esteja falando, continue falando. Porque tem pessoas que entendem rápido e tem pessoas que demoram demais para entender. Mas no final, todo mundo vai entender. Eu lembro até a filosofia da Dora. Quando estiver no mar que não sabe para onde ir, continue a nadar. Continue a nadar. Vai nadando, que uma hora chega lá. Se aplique para restaurar, mas se aplique com mansidão. Vai ter dias que vamos falar, eu acho que olha, isso que é maravilhoso, porque até o maduro, até o experiente, só é maduro e experiente, porque diariamente parece que ele é provado para continuar sendo maduro e experiente. Por isso que diz, com mansidão. Valorize o outro. Eu brinco lá em casa, e eu falo o seguinte, acusar para que os outros? Para acusar já tem um capeta. E o capeta faz muito bem isso. Não faz não? Capeta faz bem. Faz bem, faz bem. Ele aponta a metralhadora, meu irmão. E tem dias que ele lembra do teu passado e às vezes ele até te dá um vislumbre do futuro. Fala assim, vai para o futuro também. O capeta ele faz isso. Mas nós somos espirituais. Então o que nós fazemos? A gente segura. Mas por que nós seguramos? Porque é importante nós buscarmos sempre a restauração. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, nós viveríamos um mundo perfeito. Toda a mensagem de quarta-feira, nesse exato momento, ouve lá para você entender. Pode ouvir depois a mensagem, para essa pam. Tá.
Faz isso com mansidão. Mas ele diz o seguinte ainda, e aí eu vou avançando para a conclusão. Todavia, você que vai restaurar os outros, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Olha que maravilhoso. Você cuida do carro dos outros, mas você também tem um carro. Então cuida você para que o teu carro também não seja amassado. Olha que espetacular isso. Paulo diz, aos que estão restaurando, não se estufa o peito porque está restaurando os outros não. Tome você também cuidado, para você também não ser tentado, conforme a tentação que abateu sobre aquele que agora está sendo restaurado. Qual o caminho então? Ajude, mas olhando. Seja prudente como a pomba e astuto como a serpente. Um dia eu ouvi de um discipulador que nunca é bom você discipular quem você está interessado. Por quê? O que vai acontecer? Conflitos de interesse. Quem está entendendo isso? É igual você é dono de empresa. Olha, ou você, olha um rapaz, você é solteira, fala, bonito. Ou você é um rapaz, olha a moça e fala, bonita. Mas você é o patrão ou a patroa da história. O que vai acontecer se não vigiar? Por isso que é sempre bom tomar cuidado. Não, comigo nunca vai acontecer. Cuidado. É o que Paulo está dizendo. Cuidado. Como é cuidado também? Cuidar da forma como está cuidando de certas pessoas. Um dia recebi determinadas informações, muitos anos atrás, e eu compartilhei com Mona, eu falei, Mona, ela falou, o que é isso daqui? Eu falei, nem abre. Ela falou, o que é? Passaram algumas informações, mas eu acho que é bom nem abrir. Mas por que não abrir? Porque o que está escrito aí não vai mudar aquilo que eu estou pensando. Talvez possa só me chamar a atenção para aquilo que foi escrito. Mas como eu aprendi que curiosidade às vezes nos coloca para fora do Éden, então é melhor ficar só no si, não. Tem curiosidade que não vem de Deus. Eu preciso ver, precisa mesmo? Eu preciso olhar com esses olhos que a terra há de comer. Precisa mesmo? Cuidado, né? Cuidado. Aí na época eu falei, Mona, não precisa. Ela falou, mas Diego, quem vai fazer? Deixa aí, porque eu não sei como isso vai desenrolar no futuro. Aí um tempo atrás falou, Diego, ainda tem essas mensagens? Eu falei, nem lembrava, vem que vai fazer, pode queimar, está tudo resolvido já. Está tudo resolvido. Cuidado para que quando for restaurar, um motivo que fez a pessoa cair não seja o mesmo motivo que te fará cair. Estão entendendo isso? Cuidado. Eu tenho aprendido isso. Nós não somos Deus. Só quem muda o ser humano é Deus. Nós estendemos as mãos pelo Evangelho. Se a pessoa quer, ela ouve, guarda e coloca em prática. E se ela não quer, ela vai ouvir e vai seguir a vida. Não se ponha em nenhum ponto de fragilidade por ninguém. Por ninguém. Não se abra ao ponto de se mostrar nas suas intimidades. Eu estou falando intimidade para ninguém.
Trate com respeito no Evangelho. Ame através do Evangelho. Mas o processo de maturidade é compreender que todos nós somos falíveis. Alguns até brincam na advocacia, né, pastor Matos? Todos nós somos corruptíveis. E olha que lindo, mesmo cristãos, a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 diz: e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Mas quando isso que vai acontecer? Quando nós formos glorificados, na parousia, na volta do Cristo. Isso significa o quê? Que constantemente precisaremos submeter as nossas carnalidades à submissão da vontade do Senhor nas nossas vidas, porque vão ter dias que o que está morto vai querer reviver e nós vamos ter que na marra dizer: você já está morto, fica morto aí, porque não tem lugar para ti. Ah, mas estou com vontade de reaparecer, fica quietinho no teu canto, porque eu estou bem sem você estar vivo, porque quando ficar vivo vai dar problema. Deixa o morto morto. Termino dessa forma. Leve os fardos pesados uns dos outros. Aí entendemos. Não é por obrigação, é por amor. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Levar os fardos uns dos outros? O que Cristo resumiu o decálogo foi: ame a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. É a lei do amor, sério. Compreendendo quem você é, você trata o outro com dignidade, em amor, com restauração e graça. Mas é fácil fazer isso? Não é fácil. É fácil? Não é. É tranquilo? Não é tranquilo. Mas todos nós que queremos parecer com Jesus, mais cedo ou mais tarde nós vamos chocar com esses versículos e nós vamos entender que só vai dar para dar mais um passo para sermos igual a Jesus depois que nós compreendermos e trazermos para a nossa vida essas verdades. Não tem jeito, não dá para passar batido. É um texto que não dá para pular por cima. É algo que nós temos que trazer e falar: Senhor, eu não estou nem pronto, mas eu compreendo que um dia eu preciso chegar. Então comece de hoje me ajudar a chegar a esse ponto. Paulo não está escondendo o pecado de ninguém. Paulo não está também elevando ninguém. O que Paulo está fazendo é tratando todos com dignidade. Dignidade. Fique sobre os teus pés se você pode. Falar de pecado não é acusar as pessoas. Falar de pecado não é se colocar acima de pessoas. Falar de pecado é falar daquilo que nos afasta de Deus. A coisa está tão estranha que se os púlpitos não falarem de pecados e sobre a importância da restauração, as pessoas simplesmente subtrairão das Bíblias a palavra pecado. Porque o que é conveniente é o que está sendo propagado como verdade. E não é. A minha conveniência não significa dizer que seja verdade. Há de convir que às vezes a verdade do Cristo, às vezes não, muitas vezes, a verdade do Cristo choca com a minha humanidade, a minha conveniência. E a Bíblia diz: deixa para lá e segue. Não, a Bíblia diz: vá e não peques mais. A Bíblia diz: olha, quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz: lance fora toda raiz de amargura. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Falar de pecado, logo não é se sentir o mais santo,
Falar de pecado é abrir as nossas limitações e falar assim: Senhor, somos tão pequenos, mas nós precisamos tanto da Tua graça. Não dá para ficar apontando, preciso olhar para mim, mas à medida que o Senhor me restaurar, me ajuda também a restaurar outros, porque outros estão precisando. As pessoas não estão precisando, meus irmãos, que você chega e fala, Deus entende. Não, elas estão querendo ouvir a verdade, mas não é minha verdade, elas querem ouvir a verdade do Evangelho, que é, isso é errado, mas o Cristo tem um caminho melhor para você. Mas eu posso ficar e... Não. Ou você serve o Senhor ou você serve o outro. A decisão é sua, mas o Cristo tem algo melhor para você. Vamos cantar um pouquinho? Eu quero fazer um negócio aqui com a irmã Célia, daqui a pouquinho. Mas vamos cantar e já vou terminar 9h35 agora, 8h35. Até 45 a gente termina.